Nenhuma outra estrutura conseguiu encaminhar tantas propostas de emenda constitucional regulando o Pacto Federativo. E essa vez nós também, além de outros projetos que estão em votação, nós vamos também incursionar em outras áreas apresentando solução para o Brasil. Os valores, para resumir aqui, os senhores poderão entrar e verem. Chega a 1 trilhão e 400 bilhões o que nós conseguimos já organizar dentro da federação, que estava irregular. Exemplo assim de iluminação pública, não se sabia quem era o responsável, quem financiava. Nunca mais se falou nisso, fizemos uma PEC em 2004 e hoje isso está lá plenamente em funcionamento. Ou seja, regular competências e recursos para aquela atribuição. Então, isso é um destaque da marcha, que ela vem se consolidando e tendo credibilidade nos municípios também, junto à própria mídia, que para nós é fundamental. Então, nós vamos abrir com essa exposição e hoje já estão se realizando, a partir do meio-dia, várias que nós chamamos arenas. Né? Por que esse volume tão alto de participação? É porque nós vamos ter, eu vou mostrar aqui, 34 arenas que são concomitantes ao evento, que vão discutir carbono zero, vão discutir todas as áreas de saúde, educação, assistência social, e esses que estão vindo são secretários das áreas, por isso esse volume, entendeu? Entre outros, logicamente, que tem. Então nós vamos abrir oficialmente amanhã. Hoje já está se realizando várias delas, lá no CICB. Né? Amanhã às 9 horas é a abertura. O Pacto Federativo é o título da nossa marcha, um olhar para o futuro. Que não entendemos nada, não adianta vir um prefeito a Brasília querer levar 100 mil ou no total 2 bilhões ou 3. Isso é o mal da federação, porque não é um dinheiro estruturante, sim, é um dinheiro que alguém vem pedir para alguma coisa para o almoço dele de hoje. Nós temos que preparar a federação, e esse é o nosso trabalho. E também registro que a nossa entidade em nenhum momento teve partido aqui mandando aqui dentro, muito menos governo. Nós temos independência financeira, independência partidária, e isso não só no discurso, na prática também. Bom, então entraríamos de manhã com essa abertura, né, onde nós temos até agora a confirmação do vice-presidente Geraldo Alckmin, cerca de 25 ministros, presidente da Câmara, do Senado, está sendo encaminhado com as autoridades, como é o normal das aberturas de marcha. Ela deverá terminar lá por 11 horas, aproximadamente, é a nossa previsão. Das 11 em diante nós vamos fazer já um debate interno, mas aí já com a mesa desconstituída, até o meio-dia. E à tarde nós vamos entrar no grande tema, que é a reforma tributária, que a sociedade precisa, que ela reclama há 35 anos e que nunca é feita. E nós estamos assumindo muito esse protagonismo e deixando aqui bem claro, não sou eu, não é arrogância. Essa reforma, como reforma, ela só vai sair se tiver a decisão dos municípios do Brasil em participar dela. Na questão federativa, os municípios têm hoje um protagonismo muito grande e, logicamente, que os deputados que estão lá na base, eles vão ouvir muito os municípios. Então, nós já temos um processo em andamento. Amanhã nós vamos poder discutir a tarde inteira, aliás, na terça-feira, né, vai ser bastante estafante, mas estamos aqui com a confirmação da ministra Tebet, do ministro Fernando Haddad, do governador de Minas, Romeu Zema, do relator da reforma, deputado Aguinaldo, do presidente da comissão na Câmara, Rodrigo Lopes, do tributarista Bernardo Api, que é o secretário, do ex-senador Rocha, que era o relator da 110, do prefeito de Recife, numa capital, e o economista do IPEA, que vai falar mais tecnicamente. Logicamente que isso vai durar em torno de 4 horas. É um debate extenso, né, eu diria até pesado, mas ele precisa ser feito. Então, isso se encerraria na terça. Na quarta de manhã, pode passar para me abreviar aqui. Vão seguindo ali. Na quarta, onde é que está aqui? Abertura, bom, das 8h40 às 9h30, nós vamos trabalhar muito uma emenda constitucional, o lançamento que vai ter aqui, na questão do mês, que é o mês da mulher, o mês de março, valorizando as mulheres, e vai ter várias apresentações, um debate sobre a questão dessa política das mulheres. Às 9h30 nós vamos iniciar com o Congresso, aí vão os líderes, provavelmente o presidente ou vai na abertura ou vai no outro dia, mas aí nós vamos ter cerca de 2 horas ouvindo o Congresso Nacional, que isso vai perdurar até 11h30, talvez até o meio-dia, ou se tiver término antes, vai sentar em outro assunto. Depois, à tarde, nós vamos ter, aliás, ainda, aí sim, 4 ministros que nós estamos reputando como importantes para os municípios, é apertado, mas é o que é possível. Aí nós vamos discutir saúde, educação, desenvolvimento social, que são os 3, vamos dizer assim, e o novo Ministério das Cidades, que hoje mudou na configuração. Então, nós vamos ter cerca de 40 minutos com cada ministério,
para discutir com eles, não é ouvir o que o Ministério quer. Nós vamos exatamente fazer um diálogo, colocando as nossas posições e as posições que o governo vem ou querendo adotar. Então, depois nós vamos ter no outro dia, quinta-feira, para encerrar, toda a parte da discussão do evento em si, pode passar ali. E aí é que eu quero chamar a atenção para vocês, porque esse volume de gente. São 34 temas que vão ser desenvolvidos durante a marcha, em vários espaços. Por exemplo, obras paradas dos municípios e a operação CIP, desafios de saneamento com o novo marco legal, financiamento da educação municipal, programas federais, creche, piso, incidência do legislativo no Pacto Federativo, SUAS, que é assistência social. E assim, são todos assuntos dessa envergadura. Por isso a importância que estão vindo a Brasília. Não é tanto para vir para uma marcha ou não, é para acompanhar. Essas são 34 ações que nós vamos ter e vão ter depois uma condensação de todos para ter como plataforma do melhoramento da Federação Brasileira. E aí os senhores vão se surpreender com questões que amanhã nós vamos poder discutir melhor. Pode passar um pouquinho mais. Acho que tem mais uma parte só aqui. Pode passar dos números do impacto das medidas que estão ocorrendo em Brasília. Pode passar um pouquinho. Isto aqui é surpreendente. Nós vamos comprovar com estudos que, segundo nossos estudos preliminares, que estão sendo inclusive fechados hoje, por nossa equipe técnica, os impactos financeiros para os municípios chegam a mais de R$500 bilhão. Eu estou falando em mais de R$500 bilhão, mais de 500 bilhões. Bom, nós vamos poder colocar, entregar para o governo, porque até agora o governo não nos chamou para ouvir município. O governo chamou prefeitos, e é normal que até chamasse. Tivemos a transição, tentamos ser ouvido, a confederação, que tem esses 5 mil municípios filiados, e agora nada contra o governo. Acho que eles não tiveram tempo, talvez, para nos ouvir. Então, nós agora estamos fazendo a marcha e vamos entregar para o governo, com estudos que vocês poderão detalhar e mostrar da crise que nós estamos vivendo e que vão viver em função de todo um processo que houve aí ultimamente, principalmente da pandemia. Onde é que isso está estourando, né? Então, isso nós vamos detalhar um por um e poder entregar para vocês também os estudos, né? Eu pego só aqui 2 exemplos para chegar nesse R$500 bilhão. Obras paradas, 23 bilhões. ICMS, queda, 21 bilhões. Aquela parte que está se discutindo lá na 194, 192, lá do Supremo, enfim, são perdas que nós estamos tendo. Impacto acumulado do piso do magistério. Isso aqui é fora o que o Supremo decidiu das creches, vocês olham o volume disso aqui, né? Só como exemplo do piso do magistério, só um, não estou falando de enfermagem, outros 200 pisos que querem votar aqui em Brasília. Como é que vamos continuar tendo uma educação de qualidade ou melhorar o IDEB, se só... Olha, o ano passado, os municípios gastaram 420 bilhões com pessoal. Nós temos 7 milhões de servidores, de uma forma mais genérica. 420 bilhões com o funcionalismo público dos municípios. 26% é a média nacional, é com o magistério, só magistério, não é com a educação. Isto chega a quase 90, 100 bilhões. O ano passado induziram erradamente, mas muitos entraram, com aquela portaria 67 do governo anterior, que colocou os municípios em polvorosa. Nós orientamos a não passar aquele aumento do piso, que foi de 33%, 30 bilhões de reais. Este ano o governo atual não mudou, né, o que foi feito pelo governo anterior. Baixou outra portaria ilegal, porque não tem lei que regula, concedendo mais 14,5% de aumento. Então, esse acumulado está dando 50 bilhões por ano na educação do magistério. Lógico que, felizmente, a grande maioria está discutindo em juízo, mas isso é um comando que tem aqui. Então, nós vamos poder mostrar para o governo amanhã, entregando estudos para eles, para poder discutir. Não estamos contra o governo recém iniciou. Não se trata de uma política de governo, é de Estado. E os nossos estudos são de 15 anos para cá. Portanto, pega governo de todos os partidos praticamente. Então, eu queria finalizar aqui, já ocupei muito tempo de vocês, para possíveis perguntas ou esclarecimentos que queiram fazer, mostrando mais uma vez desse debate que até hoje não teve no Brasil. Todo mundo nós estamos olhando sim a política monetária, a política fiscal, né? Mas alguém está olhando para a política fiscal dos municípios, aonde nós estamos lá na ponta para atender as mazelas do dia a dia, do cotidiano, da vacina, das enchentes, o cotidiano da assistência social, do Bolsa Família, todas as áreas. Não sai nada nesse país, como o próprio presidente Lula disse na semana passada, se não tiver o município no meio. E nós estamos aqui
agora sim vindo a Brasília para contribuir com o governo, se ele quiser. Senão nós vamos ficar sempre nesse contencioso e o conflito federativo existindo. Eu fico à disposição dos senhores e das senhoras. Presidente, desses 500 bilhões de impactos que o senhor falou, o objetivo, qual que é a contribuição que os prefeitos podem trazer, por exemplo, para a reforma tributária para tentar minimizar isso? A reforma tributária ela é importante, mas ela, por exemplo, o prefeito que está aqui, ele olha o mandato dele que termina no ano que vem. Então nós temos uma dificuldade política de encaminhamento, mas eu diria assim, bem simplificadamente, nós não vamos tratar aqui na reforma tributária sobre patrimônio. Nós não estamos discutindo IPVA, IPTU e ITR. Nós não estamos discutindo renda, imposto de renda, nós estamos discutindo consumo. O consumo que é a grande carga tributária no consumo. E aí vem o empresariado, com razão, dizer da regressividade, da duplo pagamento. Então, o que está se construindo? Está se construindo uma reforma tributária sobre consumo. Sobre o consumo, o que nós queremos dar como exemplo? A União vai criar lá, estou um pouquinho adiantando, vocês conhecem melhor do que eu, mas a União vai criar um IVA federal, com o Imposto de Valor Agregado deles, que vai se chamar CBS, um outro nome lá, que pega PIS, COFINS e o IPI. E mais um imposto seletivo. Esse imposto seletivo é sobre cigarro, bebidas e talvez também uma parte lá não me lembro de um outro item lá, automóveis. Então, o que acontece? Lá escreveu deles. Nós temos que aqui abrir mão do quê? A grande discussão é essa. O ICMS, o ano passado, foram 702 bilhões de arrecadação de ICMS no Brasil. 25% é dos municípios. O ISSQN é competência municipal. Esse deu 101 bilhões no ano passado. Então, esses dois tributos sobre o consumo, eles tendem a se juntarem, né? E, ao longo do tempo, serem substituídos pelo IBS, Imposto de Bens e Serviços. Então, na pergunta que você está fazendo, exatamente aí nós estamos simulando, estamos entendendo qual é o caminho que vai seguir. Por quê? Porque aí tem que haver a desconcentração para melhorar o perfil de distribuição. E o ponto número 1 é mudando da origem para o destino. E isso está dando um bafafá muito grande, porque até hoje não é esse o costume, é valor adicionado, é onde está a empresa e não onde está o cidadão. Então, esse é um dos grandes debates que poderá melhorar muito, não só sem aumentar a carga tributária, a arrecadação, fazer mais justiça e chegar lá. Mas isso é um trabalho de 20 anos. Nós estamos aqui hoje como alguém que chegou com pneumonia e que tem que ser tratado da pneumonia. Nós temos coisas concretas. Como é que nós vamos enfrentar, por exemplo, a demanda reprimida que tem na área da saúde? Nós vamos mostrar amanhã. É 1 bilhão, é uma coisa fantástica, gigante, 1 bilhão de represamento que tem só na área ambulatorial no Brasil. Como é que nós vamos solucionar isso? Olha o tamanho disso, e mais 450 milhões da área hospitalar. Será que nós estamos entendendo esse tamanho? Isso está acontecendo nas nossas famílias, que não fazem fazer uma cirurgia de catarata, outro que está lá, e eu não estou dizendo que é culpa do governo, eu estou mostrando como é que nós temos que sentar, o município, Estado e União, e tentar mitigar um pouco desse impacto. Eu estou dando um exemplo por isso que chega esses montantes que tem aqui. Como é que nós vamos recuperar? O governo liberou 600 milhões para diminuir, mas se são 17 bilhões que nós vamos mostrar amanhã, que precisa para isso aí, quando é que nós vamos conseguir? As pessoas estão indo a óbito, não estamos aqui tornando uma coisa assim populista de discurso, é a realidade que tem. Nós temos nas nossas famílias isso. E isso como é que ocorre lá na ponta? Lá? Quem é que atende isso? É a Brasília? Brasília sabe fazer uma lei, escrever e mandar nós executarmos. Então pode melhorar esse ambiente. Agora nós temos que solucionar também um momento. Eu dou o exemplo figurado de um pneumonia, não adianta dar Buscopan para ele, vai diminuir a dor e a febre. Mas ele vai a óbito. E é isso que nós queremos para o Brasil. Então, o Brasil tem que entender que quem faz toda a política social no Brasil são as prefeituras. Mas, objetivamente, qual que é a proposta, então, dos prefeitos para a reforma? Para a reforma? E nós não temos a proposta porque nem o governo nem ninguém tem proposta ainda. Não há proposta nenhuma. O que há são cenários que estão sendo avaliados, né? Não tem um relatório para a gente poder se guiar, para poder fazer uma simulação. Nós estamos trabalhando em cenários. O governo acaba também ficando claudicante, não tem o ministro mesmo, espero que tenha uma posição definitiva, afinal o que querem? Porque tem outros setores de algumas cidades do Brasil, que são poucas, que para ter uma ideia, dos 101 bilhões de ISSQN, uma cidade do Brasil, que é São Paulo, que tem 6% da população brasileira, 12 milhões, levou 26 bilhões. Será que é isso que se quer?
Será que não temos que estar na hora de ver onde é que moram as pessoas? Onde é que está o saneamento? Então, não é discurso, números que nós estamos mostrando. Agora, como vamos solucionar? Eu não tenho a solução, nem nós. Nós estamos mostrando o problema. Agora, estamos dispostos a ajudar o governo, que é a nossa obrigação como ente da federação. Agora, se o governo, ou Brasília, entende que deva dar na imprensa que está criando lá novos médicos, está criando lá merenda, isso tudo ninguém ouviu e está errado. E a gente é contra o governo? Não. A gente quer ajudar o governo, mas o governo tem que se ajudar também. Presidente, esses valores que o senhor colocou de ICMS, aluguéis parados, eles são acumulados e sim de quanto tempo? Não, esse aqui é tudo anual. Tudo anual. Praticamente a grande... Eu não vou detalhar aqui, por exemplo, piso dos enfermeiros. Vocês sabem o impacto que é. 40 bilhões, lógico, 10 bi e meio nas prefeituras. E está dependendo do quê? Da suspensão do liminar entra em vigor. Alguém é contra o piso dos enfermeiros? Não. Agora, criam uma lei aqui, não adianta escrever uma lei. Não adianta escrever uma lei que tem que ter Bolsa Família, cadastro e tudo. Quem faz o cadastro? Um impacto de $500 bilhão por ano. Por ano. Lógico que esse 1 trilhão não está em execução toda. Tem partes que estão... Eu estou falando num cenário, porque tem uns que já estão em vigor. Isso chega a 60 bilhões que nós vamos mostrar. Tem outros que vão começar a entrar agora no decorrer do ano. Por exemplo, vão corrigir o imposto de renda, lá em maio. E, calculando de maio a dezembro, tem um impacto de quase 3 bilhões nas prefeituras. O salário mínimo, vão corrigir de 1.302 para 1.320, o governo está esgrimindo para ver como é que chega lá os 320. Agora, alguém tem estudo, por exemplo, nos municípios do Brasil, tem mais de 30 mil servidores no Nordeste que ganham até um meio salário mínimo. Então, a cada R$1 do salário mínimo nas prefeituras, quanto impacta? E qual é a repercussão disso? Transgride a lei de responsabilidade. Aí, quando eu falo isso, é prefeito chorando. Não, não é prefeito, é o município. O prefeito não é punido por isso. O prefeito não vai ser punido por isso, nem o secretário. É o município, é o cidadão. Agora, tudo isso precisa? Eu gostaria que tivesse todo mundo com salário nas nuvens. No meu caso aqui de Brasília, que nós vamos mostrar a diferença gritante quando tu soma o que arrecada o DF e São Paulo. Todos os moradores de São Paulo recebem a metade do DF, porque tem um fundo aqui que, no meu ver, não procede mais. Quase 17 bilhões para um fundo que é dinheiro do Brasil pobre que vem parar aqui. Por isso os escândalos muitas vezes que tem aqui. É muito dinheiro. Então, tudo são números que nós vamos... Mas isso eu não estou mostrando como dívida, são questões como... que nós temos, por exemplo, piso, creche. O Supremo decidiu em setembro que creche não é mais dever do Estado, sim obrigação do Estado, porque está lá nos direitos sociais. São 11 milhões e meio de crianças, 11 milhões e 800 de 0 a 3 anos, né? E que o Plano Nacional de Educação, que é até 2004 agora, prevê que o ensino infantil é competência do município, mas está numa lei ordinária, não está na Constituição. A Constituição diz que é um dever do Estado. O que é Estado? É município, governadores ou União junto? O Supremo decidiu agora evoluir num recurso lá de Santa Catarina, que durou anos. Em setembro, o ministro Fux deu o relatório, tornando obrigatório. Agora tem um tema, que é essa separação no Supremo, tornando obrigatório a creche sem poder discutir mais. Tem efeito vinculante e não se discute mais. Tinha 30 mil processos de município contestando se tinha que botar na creche ou não. Terminou isso aí com essa decisão. Lógico que ela ainda não foi publicada, mas já foi decidido. Aí eu digo para vocês, assim, como cidadãos que são também, igual a mim, 11 milhões e 500 mil crianças, 3 milhões e meio estão nas creches. Falta colocar 7 milhões e 900 mil crianças em creche, que agora tem que achar a creche. E vocês seguramente vão publicar. É uma vergonha, tem uma fila e não tem creche para dar. Prefeito, o que o senhor está fazendo? Onde é que está a creche? Só que 7 milhões e meio de crianças numa creche, em tese, aí vai ter que ser paulatino, a R$ 1.300 por mês, que é o que custa uma criança de creche municipal, por baixo, de qualidade não muito boa, dá apenas 110 bilhões de reais. Aí alguém lança um problema, vamos botar a turma integral na escola, vamos melhorar o IDEB. Mas que IDEB? Nós vamos mostrar o IDEB com o salário dos professores, que aumentou, vamos dar estudos concretos, e ver o impacto que tem. Será que a sociedade não tem que se acordar para isso? Não é o prefeito daqui a um ano vai embora. É o município que tem que pagar, e o município lê esse cidadão. Então, por isso a nossa entidade,
é a que está aqui com muita dificuldade, tentando, modestamente, com a nossa assessoria, que é pequena, né, contribuir para o debate, porque senão não tem nesse debate. E como que vocês pretendem negociar o acesso às emendas parlamentares que o governo anunciou agora, esses 3 bilhões no ano passado? É aquilo que eu falei, nós vamos agradecer o governo, que está liberando 3 bilhões, só que isso não resolve nada. Isso é para alguns municípios do Brasil, não é para todos. E é uma forma, aí sim, que eu qualifico, ela é importante, eu não estou dizendo que não, senão parece que... Não, hoje melhorou muito esse cenário de emendas, e quem acompanha as marchas do passado, se olhar, a maior briga que eu tinha em Brasília era para terminar com as emendas parlamentares, porque é aquele sistema de toma lá, dá cá. Sempre a nossa entidade foi muito clara nisso. Evoluímos muito, porque com a emenda 100, a emenda 105, 84, se tornou emenda impositiva. E aí nós brigamos muito não só na impositiva, porque agora não depende, o deputado, por isso que a nossa pauta tem andado, porque o deputado agora não precisa estar negociando tanto, pode ser de oposição, ele tem aquele valor, vai ter que ser liberado, vai ter que ser pago. Lógico, às vezes atraso. Então esse valor aqui já é coisa que veio atrasada do governo Bolsonaro ainda, pelo que a gente levantou ali, que não pagou, que suspendeu no final do ano, entendeu? Então, essas emendas, as impositivas que eu falo, não estou falando que aí começa a detalhar qual emenda, se é aquela famosa que tem lá, secreto ou não, eu estou falando nas impositivas. Isso melhorou por quê? Porque agora o parlamentar, mesmo da oposição, ele tem e pode liberar para o seu município. Ainda continuamos dizendo que ela não é justa porque muitos municípios não recebem, se recebe é muito pouco. Deveria ser mais republicano e mais transparente no sentido de que fosse onde está um cidadão e não para uma prefeitura X ou Y ou de um partido. Então isso vai melhorar, mas já melhorou muito. Isso é uma conquista que o Congresso teve e que nós lutamos anos por isso. Então agora libera esses 3 bilhões. E mudou muito também, porque a maioria dessas emendas são na saúde. Por quê? Porque a União tem que gastar 15% pelo menos da arrecadação líquida deles em saúde. Então eles pegaram na negociação e colocaram para os parlamentares, metade das emendas está saindo da saúde. Só que é 6 por meia dúzia, e no início piorou, sabe por quê? Porque tirou da área de custeio da própria saúde, que é remédio, tudo, e colocaram investimento. Então o parlamentar às vezes fazia uma emenda dizendo que é para um posto de saúde. Mas aquele município não precisa de posto de saúde. Aí o prefeito vai lá e pega, vou fazer um posto de saúde. Sem necessidade. Isso mudou muito, porque agora também está se evoluindo, está indo para custeio nessas emendas. Aí ajuda o município a ter, no caso da educação, o transporte escolar, ou a merenda, ou o livro, ou pagar o salário e tudo mais. Então, estão mudando o perfil federativo. Então, essas emendas que liberam 3 bilhões, é do governo anterior, é bem-vinda, agradecemos, só que ela não muda nada esse cenário. Então, nós temos que mudar. Licença, gente, só porque online, algumas pessoas tinham feito pergunta há um tempo. Jordana, da Agência Estado, perguntou qual proposta de reforma tributária a CNM defende. Ela cita a PEC 46 e fala que a Frente Nacional de Prefeitos não pretende abrir mão da autonomia na arrecadação. Não, eu não vou detalhar aqui que eu disse, não há proposta ainda de reforma tributária, eu não posso falar em hipótese. O que eu posso falar é o seguinte, a PEC 46 é uma PEC que mantém o ISS-QN com as prefeituras, ela não migra para o IVA, esse onde vai se juntar com o ICMS, que é o que nós estamos em tese defendendo, que isso é uma necessidade. Não estamos olhando um município ou dois, ou uma capital ou outro, que exatamente já dei exemplo de São Paulo. Nós queremos modernizar, sim, aquilo que a sociedade, o setor produtivo, todos precisam de melhorar esse cenário catastrófico que é a área tributária. Então, a PEC 46, que está sendo perguntada, ela não muda, não migra para o IVA, o IVA criando o IBS, que seja, juntando-se com o ICM e extinguindo os dois para poder não ter cumulatividade, nem regressividade. Então, isso nós defendemos como princípio, porque a sociedade precisa disso, não é a prefeitura. Nós não estamos olhando uma prefeitura. Tem entidades que defendem prefeituras, ou prefeito. Nós estamos aqui falando do município. Então, se tudo que está lá na 46, eles dizem que querem a reforma tributária, não, querem a reforma do ISS. E nós respeitamos quem defende isso. Mas nós queremos uma reforma que realmente é aquela que precisa para o setor produtivo, para o Brasil mudar. Ter outra convivência tributária. Se é para falar na 46, então não tem reforma tributária. Tem reforma do ISS, reforma do ICMS com 30 mil leis que tem esse manicômio tributário. Vão continuar com isso? Não, a nossa entidade pugna por outra posição. E aí, lógico, aí migramos lá para outra emenda, 110 do Senado. Tem a 45 da Câmara,
do Baleia Rossi e tem a 110 da Câmara. Na 110, ali está praticamente 80% da nossa reivindicação. Se o relator, já disse a ele, acolher aquelas da 110, que ele está prometendo acolher, nós podemos apoiar a reforma tributária. Mas primeiro temos que ver. Eu não estou aqui me antecipando um apoio ou não. Mas os municípios precisam disso aí, a sociedade principalmente precisa. E a nossa entidade não está aqui olhando para município, para prefeito. Então, estamos olhando para o Brasil. O que a 110 prevê que vocês apoiariam se ela for acolhida? Eu não tenho aqui todos os itens, mas são cerca de 10 ou 15 itens, que eu não me lembro aqui, mas é mudança da origem para o destino, aí teria que detalhar o que é mudança da origem para o destino, terminando lá com essa parte. A questão do valor adicionado, que hoje no ICMS é 75%, passar por população, mudar esse perfil. Nós temos que ter paridade na gestão, não é como hoje vocês estão vendo discutir a Lei 192, 194, quem está lá é o Concefaz, só tem governador, e nós temos 25% disso e não somos chamados para nada, nem nos olham. Quer dizer, agora não, para apoiar, nós vamos condicionar, são 12 ou 15 situações, né, para juntar essa parte, para ficar a autonomia do município, que é uma inverdade que estão pregando algumas capitais, de que vão perder a autonomia, não, vai se juntar, quem vai fazer a gestão é um conselho, é uma comissão federativa entre município e estado. E nós vamos preservar os 2% que hoje, detalhando um pouco, e amanhã nós vamos poder discutir, terça-feira, isso é amanhã, né? Melhor, nós vamos mostrar, inclusive, tecnicamente, que isso é viável, desde que seja acolhido. Então, são várias decisões que nós estamos encaminhando lá, que eu agora não tenho as 12 aqui, mas são outras, mas eu diria que a origem por destino é a principal de todas, porque é onde o cidadão mora, não é onde está a empresa. E isso nos assusta, porque está sendo julgado essa semana no Supremo uma questão lá, que exatamente é da origem por destino, que foi iniciada por nós aqui, foi a nossa entidade aqui, que em 2012 apresentou, porque o exemplo que eu dou para você entender, o cartão de crédito, por exemplo, ele tem ISS pago pela administração do cartão. Hoje, vocês estão aqui em Brasília e eu também, eu moro em Porto Alegre. Eu vou no hotel pagar o meu hotel, eu paguei. Para onde que vai o ISS desse cartão de crédito? E é um volume, imagina, gigantesco. Ele vai para onde? No local da empresa. Ele não fica em Brasília, onde é o fato gerador, nem onde eu moro. Ele vai lá para Poá, em São Paulo, ou para a cidade de São Paulo. Então, isso é que é mudança que nós temos, da origem para o destino. Aqui está o fato gerador, aqui se gerou o tributo, aqui pagou, que aqui fica o recurso. Não tem cabimento a forma que está. E a PEC 46 defende isso. Nós estamos defendendo o contrário. Então, poderia explicar para ver o tamanho disso. Só isso aí, só essa parte, vocês vão ver amanhã, daria quase 17 bilhões por ano que nós estamos deixando de arrecadar. Então... Uma pergunta. Ainda dentro da reforma tributária, uma das principais bandeiras dessa marcha, né? Sim. O Pacto Federativo, que ainda é tão mal distribuído, de tudo que a União arrecada, que vai a menor parcela para os municípios, né? Sim. Não sei a porcentagem certa, se seria 18% para os municípios, 25% para o Estado e o restante para a União, né? Sim. Essa realidade, ela pode mudar com todas essas alterações, com essa discussão da marcha, essa mobilização dos prefeitos em pouco tempo? Não, infelizmente não, porque há uma confusão, às vezes, entre reforma tributária e reforma fiscal. Quando você quer incursionar, dizer assim, bom, as contribuições que foram criadas ao longo dos anos, que é pela Constituição, nós temos uma parte que não foi, vamos partilhar agora, aí o governo não entra na discussão, não tem reforma tributária. Então, nós estamos querendo separar as coisas para poder evoluir. Porque, olha só, a tua pergunta me oportuniza dizer o seguinte, de toda a arrecadação brasileira, somando União, Estado e município, os municípios arrecadam apenas 6,5%. Essa é a nossa autonomia de arrecadação. Porque há 35 anos nós não mudamos, nós só cobramos ITBI, Imposto de Transmissão entre Vivos, ISQN e mais IPTU. Não tem o tributo, nós não temos essa faculdade. A União faz o que quer. Mas se nós entrarmos nesse debate, nós vamos também, por outro lado, perpetuar essas injustiças tributárias que tem concentração, que tem que mudar. Não pode um morador de uma cidade ter lá, como por exemplo, outro ponto que vai entrar amanhã é os royalties do petróleo. Nós já perdemos 77 bilhões, está comemorando 10 anos de uma liminar. Nós temos que cumprir a ordem judicial. Mas será o que a sociedade pensa, o Congresso, o governo? Imagina quanto a saúde está deixando, e nem vamos dizer que nós vamos ganhar, podemos perder, mas queremos o julgamento disso. Então nós vamos ter uma pauta aqui em Brasília, que eu não coloquei no início, dirigida ao Supremo, ao Judiciário, outra ao Legislativo e outra ao Executivo.
e fundamentalmente com vocês. Porque não adianta nós vir aqui entregar e ninguém saber do que foi entregue. Então vocês poderão até nos questionar, vem cá, vocês estão inventando história aqui aonde? Nós vamos entregar os estudos para o governo. Nós estamos vindo aqui para contribuir com o governo que assume. Porque em tese o governo está assumindo, ele não tem culpa de nada disso aí. Mas lógico que teve gestores que já vêm, pego obras lá da Minha Casa Minha Vida lá. Das 144 que levantamos, ela começou em 2012, 2014. E será que adianta botar dinheiro lá agora? Ou ela já virou mato, já foi toda carcomida pelo tempo? Então, isso não é feito. Então, vamos botar mais dinheiro onde já está tudo apodrecido? E por que aquilo apodreceu? E por que lá nas enchentes, nas encostas que vocês vivem, e com razão, até demandando, por que ocorre tantos óbitos? Por que então primeiro não se faz a habitação para remover aquilo? São 821 municípios que a gente sabe onde tem área de risco. Está mapeado. O Ministério sabe há muitos anos disso. Mas o que está sendo feito para mitigar isso aí? Tem que se reunir. Eu acho que a cobrança tem que ser do município, sim, do Estado e da União. Não adianta os governadores ficar omissos e a União só escrever a lei no dia do desastre lá de avião, sobrevoar, botar o pé no barro e dizer que é solidário. Nós precisamos buscar prevenção nisso aí. Tudo nós vamos mostrar durante a marcha. Presidente, mais uma pergunta aqui do online. Matheus, do Valor Econômico. Quais são pontualmente as principais demandas que serão levadas pela marcha ao governo federal? Quais dessas medidas poderiam ser atendidas de forma factível no curto prazo? Eu compreendo a pergunta do Matheus, eu acho que ela é oportuna, e eu diria o seguinte, nós vamos levar todos os problemas e vamos ver aonde que tem possibilidade de negociar, porque tudo são problemas gravíssimos. E aí dentro desse universo vão selecionar alguns, só eu também reconheço que não há dinheiro para isso. Por isso que eu digo, tudo que se cria às vezes aqui em Brasília, a maioria, me desculpe, é uma expressão muito comum, é fake, porque não tem isso na prática. Então se divulga isso como um avanço, e depois quem tem que executar é o município. Então, vamos ver aonde, Matheus, que é possível negociar, nós estamos mostrando o problema. É possível, por exemplo, enfermagem, tem que passar o projeto do piso dos enfermeiros, pode passar, desde que haja o dinheiro, que é 10,5 bi dos municípios, para santas casas e hospitais, tudo, e clínicas, onde tem enfermeiro. Tem dinheiro para isso? Não adianta criar isso e desestruturar tudo e mandar executar. Entra em vigor isso, e tem 10,5 bi. Agora, se aprovar a emenda que nós entramos, a emenda 25, nós aumentamos o fundo de participação dos municípios em 1,5%. Como é 7 bi em média por mês, a arrecadação do FPM, daria os 10 bi. Então, nós teremos o recurso para pagar o professor, porque hoje não tem nenhum centavo, aliás, o médico, o enfermeiro. Então, não adianta nós querer elencar. O que é possível, nós vamos negociar. Não sei o que é possível. A grande verdade também, a gente reconhece que o governo não tem recurso. Mas então que não invente, pelo menos daqui para frente, coisas novas e vamos tentar arrumar o que está atrasado aí. Não dá para continuar coisa nova se não estamos devendo milhões aí. Outra pergunta, Vitória, da Folha de São Paulo. O senhor falou que a marcha irá apresentar 4 PECs. Quais seriam elas? 4 PECs? Uma, eu não tenho como detalhar, mas poderão acompanhar, uma é na Previdência. Sabe-se, a União fez a reforma da Previdência, muito necessária, acho que em 2019, a emenda 103, e naquela emenda não foi estendida para os entes da federação, não houve solidariedade federativa, por questões, eu dizia, pontuais, inclusive eu pude acompanhar a reforma. Então, nós estamos entrando com uma PEC para estender para os municípios a reforma tributária mesma da União. Se isto acontecer, qual é o resultado? Os fundos próprios de Previdência do Brasil, que tem hoje 2.100 municípios que têm o sistema próprio de Previdência, esse impacto dará 38% a menos no déficit que tem esse fundo lá. Então, se pegar isso aí, você já sabe que poderá aliviar, em tese, nesses municípios que têm o fundo, e são dos 7 milhões de servidores, 4,5 milhões estão nesses municípios que têm fundo próprio, que são 2.100. Então, são grandes cidades onde tem grandes problemas. Isso daria uma diminuição arredondando de 40% de quase 15 bilhões de reais, para poder amenizar. E vai organizar as carreiras, porque não é possível aqui na União dizer que se aposenta com 62 e lá no município com 35 anos. Que tratamento é esse que dão federativo? E nós estamos na Constituição. Se fala tanto em Constituição aqui em Brasília, todos os dias eu vejo democracia, garantia democrática, garantia da Constituição, e conosco estão fazendo o quê? E veja bem, não é conosco prefeitos. Eu não estou hoje prefeito, felizmente não estou mais prefeito. Mas é com cidadão, porque isso, eu repito, não é o prefeito que vai pagar isso.
é o cidadão que está lá na ponta batendo, e não é demagogia. Vão para uma prefeitura e parem lá para ver como é que é o dia a dia de uma prefeitura, como é que ela funciona. Então, essa parte aí é que nós temos que buscar a solução. A solução tem. Se dá um canetaço, vão ter que pagar, como é o caso das creches. Ninguém está dando importância para a creche. Mas terminou, como é que tu vai pegar o dinheiro do Fundeb todo e botar tudo numa área? E mais, ainda tinha no relatório que poderia fazer uma seleção, quem pode pagar, quem não pode, não, é geral. O presidente, o dono da Gerdau, se vai lá no município, ele tem direito à creche, o filho dele é o neto. Como é que nós vamos trabalhar isso? Mais uma pergunta do Amazonas agora. O evento ocorre coincidentemente após uma sequência de tragédias ocorridas no norte do país, com os impactos da chuva, levando a uma série de mortes e desabrigados. O evento pretende abordar esse assunto junto aos prefeitos? Junto ao governo, os prefeitos é o que estão sofrendo lá na ponta. Logicamente que isso é um dos pontos principais que nós vamos mostrar em números, né? Foram 401 bilhões nesses últimos anos de prejuízo para todos os municípios do Brasil que foram envolvidos ou por seca, ou por um desastre pluviométrico, ou enfim, queimadas. É um valor gigante. Desses 401 bilhões, a União colocou no orçamento 8 bilhões e executou 4,6%. Esses não estão aí para mostrar. Vamos se debruçar e olhar. Não tem um centavo para prevenção. Todo mundo sabe quando é a seca no Rio Grande do Sul, que hoje é a mais grave que tem do que o próprio Nordeste, já se sabe que vem de novo. Mudanças climáticas, existe. Como é que nós vamos atuar nisso, os municípios? É aquela frase, pensa globalmente e age localmente. Mas o que tem de trabalho da União com os municípios para organizar, por exemplo, captação de carbono? E nós vamos lançar um projeto nosso com financiamento dessa entidade para mostrar que tem solução, que os municípios podem ajudar num ponto essencial da questão ambiental. Mas não há paciência. O município é tratado, ou o prefeito, às vezes, como vem aqui, por muitos ainda, como um pedinte. E não é pedinte, nós estamos aqui, não é o prefeito, é a comunidade. Então, esse é um assunto importantíssimo que tem. Tem um fundo, nós vamos mostrar, mas tem um fundo de combate, de enfrentamento de calamidades. Sabe de que ano que ele é? De 1960 e poucos. Sabe quanto que transitou em dinheiro nesse fundo que a União criou e divulga como um fundo? Nenhum centavo. Está lá o número, está lá o orçamento, basta olharem. Então, é muito problema que explode aonde? Lá no município. A União fez o papel, sobrevoou, e aí eu não estou falando do governo atual, sobrevoou a área atingida e dá uma entrevista liberando 400 milhões e tal. Vai ver o que tem para prevenção? Zero. Então, o ano que vem é notícia de novo. A imprensa está cheia de notícias toda hora. E notícias, infelizmente, destrutivas. São 2.250 mortes só agora, recentemente. E como é que vai se propagar? Como é que se pode combater isso? A última pergunta aqui do online, presidente do Estadão. A CNM tem pleiteado o adiamento do vigor da nova lei das licitações. Para isso, será preciso aprovar uma lei ou negociar com o governo a edição de uma medida provisória. Vocês tiveram alguma sinalização do Executivo Federal? Nós estamos trabalhando essa questão do IBGE para votar agora. Tive contato já pessoal com o presidente da Câmara, que o projeto tramita lá 139, que nós vamos achar uma solução veja bem, para contemplar os que perdem com o novo censo do IBGE, que são 900 municípios, e com os que ganham. Qual é a forma? Não tem como explicar aqui, porque eu tenho que explicar todo o FPM, mas é uma solução que tem. Entramos com um projeto, esse projeto é de autoria da Confederação, que dilui em 10 anos a perda desses municípios que perderam população e caíram de coeficiente do FPM, né? E também os que ganham. Está com urgência o projeto 139, que está acoplado a um outro, e nós estamos tentando negociar com o presidente da Câmara, que ele está na Câmara, para que o relator, que ainda vai ser indicado, possa acolher 2 emendas. Uma essa, porque originalmente só tratava dos perdedores, para os ganhadores passar a ganhar logo, e também a emenda junto a esse projeto para que se prorrogue a lei de licitações até dezembro desse ano. Não é como muitos projetos têm de 1 ano, 2 ou 3. Medida provisória para nós não é interessante, porque medida provisória vai vir 500 emendas de alguém que acha que está mal a lei de licitações, e aí não sei o que vai ocorrer, nós vamos ficar mais, como tivemos 20 anos sem poder ter uma lei de licitações. Então, nós estamos trabalhando sim essas 2 questões na Câmara, né? E mais a 253, que nós temos a esperança de votar, que é aquela que dá competência, no caso para a nossa entidade, questionar no Supremo. Porque hoje um sindicato pode questionar, um grupo de pessoas, e os municípios do Brasil não podem questionar no Supremo. Então, essa pauta que tem lá. Sim, Ela perguntou das licitações, né?
Está junto nessa negociação. Vai ter que ter uma solução. A ministra que trata do... Esther vai estar aqui também em algum tempo na marcha, provavelmente, para discutir esta solução também conosco. Alguém aqui tem mais alguma pergunta? Não? Do online também, presidente, então podemos encerrar agradecendo aqui a presença de todos. Credenciamento de imprensa acontece no próprio local do evento, CICB, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado. Deu? Obrigada, presidente, tudo certo. O Posso ir? tira lá na sala o microfone do senhor. O que o senhor queira tirar agora? Deixa eu tirar aqui o microfone. Oi, a família está aqui, que bom. Ele estava esperando. Vem conhecer a nossa sede. Deixa eu só tirar o microfone.